Estudo bíblico. Vocacionados para uma nobre missão: ser e fazer discípulos. Lição 4. A verdadeira circuncisão. Texto base: Jeremias capítulo 9, versículos 23 ao 26. O objetivo da lição é enfatizar que Deus não se impressiona por aparências religiosas e que o genuíno relacionamento com Deus é resultado de um coração transformado. Nos capítulos 7 a 10 de Jeremias, o profeta transmite a mensagem de que Deus rejeita uma religiosidade meramente externa, baseada em rituais, tradições e na falsa segurança oferecida pelo templo, quando ela não é acompanhada de obediência, justiça e fidelidade. O povo de Judá confiava na presença do templo como garantia de proteção divina, enquanto praticava injustiça, violência e idolatria, quebrando a aliança com o Senhor. Jeremias denuncia essa contradição, mostrando que Deus não se deixa enganar por aparências religiosas e que a verdadeira relação com Ele exige um coração transformado e uma vida coerente com seus mandamentos. Ao mesmo tempo, o texto expressa o lamento de Deus e do profeta diante da obstinação do povo, que rejeita a verdade e prefere seguir líderes corruptos e falsos caminhos. Os capítulos também contrastam o Deus vivo e soberano com os ídolos feitos por mãos humanas, destacando que somente o Senhor é digno de confiança. Assim, a mensagem central afirma que conhecer verdadeiramente a Deus significa praticar justiça, amor e retidão, e que a idolatria e a infidelidade inevitavelmente conduzem ao juízo. Primeira reflexão: a consagração interior vale mais do que qualquer marca exterior. Se existe uma verdade que percorre os tempos, é que Deus de fato deseja trabalhar primeiro em nós, antes que comece a trabalhar através de nós. É a obra invisível de Deus dentro de você, que o preparará para a realização de obras visíveis através de você. Sempre haverá uma permuta. A transformação do coração vale mais do que meras mudanças de comportamentos. A mudança que acontecerá através de nós será consequência da mudança que ocorreu dentro de nós. Antes que Deus comece a cumprir as promessas em nossa vida, Ele nos desnudará de todas as coisas que nos impedem de nos dedicarmos absolutamente a Ele. É tentador querermos viver apenas a página espiritual em que nossas orações são respondidas, em que nossa influência é aumentada ou em nossas experiências mais eletrizantes são evidenciadas. Mas essas coisas não serão genuínas e certamente não poderão ser sustentadas se não forem cultivadas a partir de um coração dominado pelo poder e pela presença do Espírito Santo. Deus tem um chamado personalizado para a nossa vida. Talvez os desejos do nosso coração estejam cheios de ambição, de status, em vez de paixão por Jesus. O populismo tem matado mais profetas nesse tempo do que a própria perseguição. Acontece que às vezes Deus precisa deixar nosso sonho morrer para que a visão dele para nós possa ganhar vida. Deus tem os seus métodos de abrir espaço em nós para recebermos da parte dele coisas maiores. Segunda reflexão:
O nível do nosso impacto é proporcional ao nível da nossa obediência. Se existe um axioma que merece destaque, é que no reino de Deus a salvação é gratuita, mas a obediência custa caro. Nós jamais conseguiremos participar de um alto e significativo chamado sem pagarmos um alto e significativo preço. Inevitavelmente pagaremos um tremendo preço para atuarmos em uma unção poderosa. Um alto chamado muitas vezes cobra um preço elevado, mas ele sempre rende um retorno astronômico. Sacrifício algum é grande demais por amor ao chamado de Deus. Na verdade e de verdade, Deus é alguém por quem vale a pena correr riscos. Não consigo pensar em um exemplo bíblico mais claro e abrangente de alguém que pagou um alto preço por um grande chamado, mantendo-se obediente como José. Deus deu a José uma visão pessoal e controversa de influência. Ler a história de José é constatar que, antes de Deus posicioná-lo para salvar uma nação, a segurança de José foi cortada e a lealdade de José foi testada. Quando recebemos uma visão de Deus, todas as demais coisas se tornam secundárias. Pode ser que a nossa obediência ao chamado de Deus resulte em espancamento, traições, em ser vendido por nossos irmãos, como no caso de José, ou até mesmo jogado injustamente em uma prisão. Mas a verdade é que Deus usa cada adversidade em nossa vida para nos posicionar para uma grande e significativa conquista espiritual. Quer o chamado de Deus para nós seja recebido com aplausos, quer seja recebido com zombarias, a opinião externa não pode ser o nosso sustento. Aquele que vive em função da aprovação dos outros, mais cedo ou mais tarde irá morrer por ausência da aprovação. Não permita que ninguém, exceto Deus, posicione você no seu devido lugar e não pare de abrir caminho em meio à adversidade. O fato de você estar enfrentando batalhas ferozes no presente momento é porque Deus está preparando uma recompensa assombrosa para você no futuro. Terceira reflexão: o exame sincero e correto do coração. O exame do nosso coração nos livra da hipocrisia. Diz a Bíblia que Jesus, certa vez, corrigiu os fariseus e mestres da lei, pois eles se exaltavam pelos comportamentos exteriores que tinham, mas que eram muito diferentes da verdadeira motivação que habitava em seus corações. Foi por esse motivo que Jesus, dirigindo-se aos fariseus, comparou os hipócritas a sepulcros caiados. Excelente aparência exterior, marcada por grande podridão interior. Como disse um sábio puritano, se Deus nos permitisse ver mais do que 1% dos pecados que carregamos em nós mesmos, cairíamos mortos de tanto desespero. Olhar para dentro de nós, cuidando da integridade de nossos sentimentos e motivações, é entender que o Evangelho de Jesus afirma que somos mais pecaminosos e imperfeitos do que imaginamos. Mesmo assim, somos mais aceitos e amados do que esperamos. O exame sincero e correto do nosso coração nos tira do esconderijo, remove o verniz espiritual que carregamos. Somos amados por Deus não por causa da nossa possível perfeição, mas por causa da perfeição de Cristo. Por isso podemos assumir
nossa verdadeira identidade. Não precisamos estar sempre certos. Podemos conviver tranquilamente com a possibilidade de fracassar. Não precisamos mais nos esforçar para mantermos as aparências, pois Deus nos conhece por completo e decidiu nos amar por completo por meio de Jesus Cristo. Examinar corretamente o coração gera autenticidade. Liberta-nos da imagem reluzente que construíram a nosso respeito. Cuidar do nosso coração nos liberta da opressão e da pressão de investirmos tempo e energia para conseguirmos que os outros gostem de nós e nos aprovem. Cuidemos do nosso coração. Agora vamos concluir o estudo de hoje. Deus está à procura de gente diferente no modo de agir, no modo de reagir, no modo de falar, no modo de se portar, no modo de se vestir. Os olhos de Deus estão à procura de gente que manifeste uma fé genuína, que obedeça aos mandamentos divinos. Os olhos de Deus estão à procura de gente que seja humilde, que seja honesta e temente, que tenha a coragem de pregar e sofrer em favor do Evangelho. Os olhos de Deus estão à procura de pessoas que não seguem o estigma deste mundo. Sejamos lembrados de que as multidões nunca poderão conhecer o Evangelho de Jesus a menos que contem com um testemunho vivo. Dar apenas explicações não é suficiente. As populações do mundo que estão sem rumo precisam de uma demonstração em que devem acreditar. O mundo está procurando desesperadamente por alguém a quem possa seguir. Precisamos aprender que um testemunho vivo vale mais do que uma centena de explicações esvaziadas de atitudes. Para pensar e agir. Primeiro, em Jeremias capítulo 9, versículos 25 e 26, o que Deus criticou na circuncisão praticada pelo povo. Segundo, o que significa na prática ter um coração incircunciso. Terceiro, o que muda quando entendemos que Deus olha primeiro para o coração. Esperamos que este estudo lhe ajude na compreensão da Bíblia Sagrada. Obrigada por permanecer até o final em nosso refúgio. Aqui você encontrará outros textos e estudos bíblicos. Compartilhe você também esta mensagem. Através dos links na descrição deste vídeo, você terá acesso à nossa estante virtual com diversos livros. Até o próximo encontro.